Olá, vamos para mais um vídeo. Com a minha argamassa AC3 branca da Colavit, peguei um potinho, coloquei 5 colheres de sopa de argamassa. Vou colocar a água aos poucos e mexendo. É claro que eu tive que acelerar o vídeo porque esse processo é um pouco mais demorado. Mas vocês viram aí que eu tô colocando a água bem pouquinho e mexendo. Agora sim, ela ficou do jeito que eu quero que fique. Mole, mas consistente. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o corante líquido preto e vou pingar 30 gotas. Na hora que eu fiz tudo isso, eu pensei até de trocar o potinho, porque esse potinho ficou muito pequeno para 5 colheres de argamassa, mas tudo bem. Continuei fazendo aí o trabalho. Como a massa engrossou um pouco, eu coloco um pouquinho de água para ela voltar ao normal. Gente, vocês estão vendo aí que eu mexo bastante, eu misturo muito bem. Tanto a argamassa com água e a argamassa com o corante. Pronto, é assim que eu vou trabalhar com a minha massa, mole, mas consistente. Então, esse é o molde ou contramolde. Esse meu molde, ele tem uns detalhes que eu acho bem interessante que fica na peça. Esse contramolde já deixo marcado. Olha aí o fundo, então eu subo um pouquinho o meu contramolde e tenho fundo na minha peça para não quebrar e nem ficar o fundo fino, ok? Não vou passar a vaselina líquida no molde, tá, gente? Eu quero colocar a massa e quero que ele grude no molde. Porque se eu passar a vaselina líquida no molde, ele vai escorregar. Então, não dá para eu fazer o que eu quero fazer na peça. Vocês já viram 2 vídeos aqui no canal, eu fazendo dessa forma. Só que esse vai ser diferente. Então, eu vou deixar dessa forma, olha aí o efeito em cima, com esse desenho aí, vou deixar assim. Então, eu vou acertando a massa no molde. Só vou mostrar para vocês e vou deixar dessa forma e vou preparar tudo para fazer a massa, como agora. Deixei tudo pronto. Para pegar na argamassa, usei luvas, máscara, esse é meu copo medidor, passei na peneira e coloquei a água. Então, é assim que eu gosto de trabalhar com a minha massa, mole, mas consistente. Foram 3,5 copos de argamassa. Bom, já deixei até pronto o contramolde com vaselina líquida, coloquei pedrisco e também a fita crepe. Então, a massa está aí, ela tá mole. Então, eu vou deixar ela desse jeito, ela está com um fundo muito bom. Então, vou pegar a bacia, mexer e jogar tudo no molde. Vocês lembram daqueles 2 vídeos que eu fiz com a técnica diferente? Lá eu deixei a massa no molde, no dia seguinte eu fui fazer a peça. Aí não, estou fazendo já na hora com vocês aí. Então, eu vou vibrar, mas não vou bater muito, porque a massa ela tá mole e eu não quero que ela mexa, que saia do lugar. Então, eu vibrei um pouco para as bolhas de ar subir. Com o meu palito de churrasco, vou furando. Vou pegar agora o contramolde, vou centralizar, vou afundar e a massa vai subindo até chegar ao ponto ali da marca do meu molde e aí eu prendo com a fita crepe. Eu vou acertando, eu vou arrumando, eu faço devagar como eu estou mostrando aí para vocês. Para não ter muitas rebarbas, gente, não pode ficar mexendo muito no contramolde. Tira, põe, porque daí suja o molde e o contramolde, ele seca e aí aonde aparece as rebarbas. Então, eu vou com o meu palito de churrasco furando as bolhas de ar que subiram na borda. Eu dou uma olhada no geral e vou deixar de 3 ou 4 dias no molde. E voltarei para desenformar. 4 dias no molde. Então, tirando a fita crepe e o pedrisco.
Vou colocar água gelada porque esse contramolde fica mais difícil de sair. Então ele desgruda do fundo e não tem perigo de lascar a borda interna. Pronto, olha como saiu com facilidade e nenhum problema de lascar a borda. Agora eu vou colocar uma toalha para proteger a peça e vou entrar com o secador quente. Pronto, gente, eu vou mostrar para vocês. Nunca aperta o meio, hein? Sempre nas laterais. Porque se o fundo ficar fino, a peça pode quebrar. O fundo pode rachar e quebrar. Olha como ficou. Achei esse detalhe maravilhoso. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar secar um pouco. Voltarei com vocês para fazer um trabalho bem diferente nessa peça. A peça, ela tá quase seca. Olha como o branco já clareou e o preto também. Então, tá vendo esse detalhe? Vou fazer com a mini retífica. Para quem gosta de trabalhar com a mini retífica, que eu sei que tem várias pessoas que têm mini retífica, vou fazer um trabalho diferente na peça. Vou fazer um para vocês verem que é apenas uma marca que eu vou deixar na peça. Então, vou ter que fazer em todos esses detalhes e aí voltarei com ela pronta. Olha aí, veja esse detalhe que eu fiz com a mini retífica, mostrando para vocês que parece o fundo branco. Por isso que eu fiz com esse efeito, com essa técnica diferente. E com aqueles 2 vídeos que eu fiz, meu marido teve essa ideia, que foi uma inspiração que eu amei fazer. E aproveitei, como tinha um pouquinho de rebarba, já passei a lixa massa 220, só aonde eu tô mostrando. Como eu passei a mini retífica, depois eu passei a lixa, eu tive que lavar a peça. Agora, vou deixar secar bem na sombra para entrar com o processo final. Olha aí, a peça ela tá bem seca e limpa. Coloquei um porta-copos embaixo para entrar com o processo de impermeabilização. Vou passar a Smart Resina da Dry Leves. Você encontra esse impermeabilizante no site Escuto Velho com o cupom de desconto PATI5. Coloco nesse potinho para não sujar o impermeabilizante. Vou passar 3 demão a cada demão, respeitando em duas horas. Depois eu pego o cotonete e faço nos buracos. Vou fazer um pouco para vocês verem e volto depois com a peça pronta e falando sobre ela. A peça, ela tá toda impermeabilizada. Gente, quando eu falo toda impermeabilizada, é por dentro, por fora, embaixo, tudo, tá? Vocês estão vendo aí o detalhe que eu mostrei para vocês. Embaixo ficou preto porque o fundo, né, é da massa preta. E em cima ficou, então, com esses detalhes aparecendo o branco. Eu achei incrível, tá? A maneira que ficou essa peça, bem diferente. Há um detalhe que eu achei interessante, que por fora não saiu bolhas, mas por dentro, sim. Como eu sempre falo, você pode decorar de sua maneira. Aí eu estou colocando uma planta natural. Depois eu vou colocar uma outra que pode ser usado como cachepô. Olha o destaque que dá na planta, no vaso. Também pode colocar plantas permanentes, como essa daí, quem não quer ter muito cuidado, ok, que são as artificiais. Ah, e também pode colocar desidratadas e também pode plantar, como aqueles 2 vasos que tá lá no fundo. Vocês fiquem à vontade. O que vocês acharam?
Me diz aqui, vou gostar muito de saber. Espero vocês no próximo vídeo.